Senhoras e senhores, agora são 9 horas em ponto pelo horário oficial de Brasília e a gente vai justamente para lá, capital federal, para a gente entender o que nos espera para esta semana e para isso nada melhor do que a gente trazer para essa conversa, então, o professor Paulo Moura, cientista político do canal Dextra. Aliás, se você ainda não se inscreveu nesse canal, já se inscreva e a gente tem a honra de receber o professor aqui na manhã desta segunda-feira para nos ajudar com essa conversa. Bom dia, professor, seja bem-vindo. Bom dia, Carlinha. Bom dia aos espectadores aí do Bom Dia Agro. É sempre um prazer aí falar para o público e público do agro, especialmente que essa semana tem uma decisão muito importante no Congresso Nacional relacionada com o agro, que é a questão da votação do marco temporal da terra. Exatamente, professor. Era mesmo por aí que eu queria começar com o senhor, porque a semana deve ser cheia lá em Brasília, né? Para o governo e para a oposição, naturalmente. Quais são suas expectativas em torno justamente dessa votação, que talvez seja a mais próxima do agro no Congresso essa semana? A minha expectativa é de aprovação da lei. Vamos contextualizar aqui para as pessoas, que é o seguinte: Sim. o marco temporal da terra, o pessoal do agro sabe disso, né? Uma definição da Constituição de 88 de que terras indígenas eram as terras demarcadas até 88 e que depois de 88 novas demarcações só poderiam acontecer aprovadas pelo Congresso. Esse dispositivo constitucional foi muito desrespeitado ao longo do tempo, a questão foi parar no STF e, como sabemos, o STF tem se posicionado historicamente com esses movimentos, né? O juiz do STF recebendo índios, artistas da Globo, e a votação veio sendo adiada em função da eleição do ano passado, do aquecimento dos conservadores nas ruas, e está marcada para o próximo dia 7, no STF. Por esta razão, a bancada ruralista tirou da gaveta rapidamente um projeto de um deputado do PP que reafirma o marco temporal da terra. Parece absurdo precisar de um projeto de lei para reafirmar algo que está na Constituição de 88, mas é exatamente isso que vai acontecer. Então, a Câmara dos Deputados, semana passada, votou em votação e foi aprovada a urgência da votação, possivelmente para amanhã, terça-feira, e a urgência foi aprovada por 324 deputados. Lembrando que quórum constitucional é 308. Então, é um quórum muito expressivo. É um quórum mais do que folgadamente superior ao necessário para aprovar emendas constitucionais. E é uma sinalização do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados. Ao aprovar uma lei que reafirma o marco temporal da terra, antes do STF colocar a decisão em votação, dia 7, eles colocam o STF contra a parede, né? Não é ainda a aprovação completa da nova lei por todo o Congresso, teria que passar ainda pelo Senado e, eventualmente, se tiver emendas, completar a votação ainda essa semana. Mas, assim, os indicadores são de que a Câmara dos Deputados vai aprovar a lei. A aprovação da urgência é sinalização disso. Então, temos aqui duas questões importantes. A primeira, a possível reafirmação pelo parlamento de uma medida de alto interesse para os defensores da propriedade privada e, principalmente, da propriedade rural no campo, né? Embora o marco temporal da terra ameace, inclusive, territórios urbanos, porque basta qualquer comunidade indígena, por exemplo, reivindicar que um bairro da cidade de São Paulo, ou de qualquer capital do Brasil, de qualquer estado do Brasil, foi um dia terra indígena, e todas as propriedades naquele território seriam desapropriadas e transformadas em reserva indígena, né? Ia ser um absurdo. Mas, enfim, é o que o STF está em vias de aprovar. E o segundo significado é exatamente pela primeira vez nós vamos assistir o Congresso Nacional, digamos assim, confrontando o STF. Então, é um confronto mitigado, né? Porque o Congresso está se antecipando a uma decisão do STF, tipo, mandando um recado. Olha, não aprova esse negócio que nós estamos aprovando em sentido contrário. A curiosidade virá em se confirmando a aprovação da atitude do STF logo em seguida, se eles vão confrontar o legislativo ou vão engavetar, arquivar
a decisão para não confrontar o legislativo. Professor, inclusive a ministra Sônia Guajajara deu uma entrevista à Globo News nesses últimos dias e ela trouxe alguma preocupação ali em relação a o que ela chamou de morosidade em relação à demarcação de terras indígenas e disse o seguinte, né? Ela descreveu o processo como algo muito lento, que pode levar anos e lamentou a redução da sua pasta no Congresso, que é algo que eu gostaria também de entender do senhor como a gente deve avaliar, mas cogitou trabalhar sempre e cada vez mais próxima com o ministro da Justiça, o senhor Flávio Dino, que, segundo ela, tem uma compreensão grande sobre a importância dessa questão. Como é que o senhor vê, de fato, esse esvaziamento, não só da pasta dos povos indígenas, mas Ministério também do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Agrário, bem como essas últimas declarações da Sônia Guajajara com dessa necessidade de aproximação com o Flávio Dino? Vamos contextualizar aqui, porque é outro aspecto interessante dessa nova legislatura do Congresso Nacional, principalmente sob o comando de Arthur Lira. Arthur Lira é um defensor do chamado semipresidencialismo. O que é o semipresidencialismo? É um sistema híbrido entre o parlamentarismo e o presidencialismo que, em princípio, desidrata os poderes do presidente da República, do Poder Executivo, e transfere poderes para o Congresso Nacional. Não é um parlamentarismo estrito sensu, mas é uma aproximação do nosso sistema presidencialista do regime parlamentarista, que é o regime que tem a proeminência do Congresso Nacional. No regime parlamentarista, o primeiro-ministro, que é uma espécie de gerente executivo do governo, ele é o líder da bancada majoritária no parlamento. Então, o comando político do governo é exercido por alguém que sai de dentro do parlamento. E o presidente da República, no caso das monarquias constitucionais, os reis e rainhas reinam, mas não governam. Eles têm uma função simbólica, e no caso dos presidentes, dos regimes que são parlamentaristas, eles têm uma representação institucional, uma representação do Estado, simbolizam a unidade da nação e, eventualmente, operam nas relações internacionais. Na prática, a Constituição brasileira ela é parlamentarista, porque ela foi pensada para a implantação de um regime parlamentarista. E em 1993 houve um plebiscito e o povo rejeitou o parlamentarismo. Mas o arcabouço jurídico, constitucional, legal, a ordem política institucional da nossa Constituição, ela atribui mais poderes ao parlamento do que em outros sistemas republicanos presidencialistas. Então, existe uma facilidade muito grande para o Lira executar esta operação. E eu acho que o Lira, antes do final da legislatura, em que ele é o presidente da Câmara, vai tentar formalizar o semipresidencialismo. Mas, na prática, o que o Congresso Nacional fez? É comum, é praxe, em qualquer governo que está começando, o presidente da República, recém-empossado, encaminhar ao Congresso Nacional uma reforma dos ministérios. Eu digo, olha, o governo anterior tinha tantos ministérios, eu quero tanto, quero extinguir aqueles, quero criar aqueles, e redistribuir as atribuições dos ministérios. Nós tínhamos um governo conservador, agora temos um governo esquerda, saímos de 24 para 37 ministérios, e o Lula recriou esses ministérios, ou criou ministérios novos, como é o caso dos povos indígenas, recriou da reforma agrária, e tirou dos ministérios que o presidente Bolsonaro tinha colocado atribuições de interesse do agro, por exemplo, e colocou nesses ministérios mais à esquerda, mais dessa turma ligada aos movimentos sociais, ao ambientalismo, aos movimentos indígenas de esquerda e tudo mais. O que a Câmara dos Deputados fez? Isto é inédito. Pegou a medida provisória do Lula e devolveu várias atribuições que o Lula queria colocar nesses ministérios que você citou, principalmente, são os mais prejudicados, meio ambiente, o Ministério da Questão Agrária e o dos povos indígenas, Sim. E devolveu para os ministérios onde essas questões estavam no governo do presidente Bolsonaro. Ou seja, desidratou o poder, e são questões de alto interesse do agronegócio. Tem uma outra questão pendente, que não é necessariamente do agro, que é onde é que fica a BIM. Quer dizer, o Lula queria tirar a Agência Brasileira de Inteligência do GSI e do Comando Militar e passar para o Ministério da Justiça sob o comando do Flávio Dino, e o Congresso está devolvendo a BIM para a GSI. Então, significa o quê? Arthur Lira, o poder legislativo, peitando o poder executivo. E o mais importante aqui é exatamente isso, quer dizer, do ponto de vista do nosso público aqui do Interesse do Agro, é que os ministérios da reforma agrária, dos povos indígenas e do meio ambiente
perderam significativamente poder, foram esvaziados. Existe mais uma questão importante que está agora, precisa ser votada essa semana, que é o número de ministérios. Porque a medida provisória ela tem um prazo para ser votada. Se ela não for votada, ela caduca. Então, Certo. o Lula criou ministérios novos, fomos de 24 para 37, e se a medida provisória não for aprovada, os ministérios novos que o Lula criou serão extintos, porque não há lei que o ampare, se a medida provisória não for aprovada. Então, esta é uma questão que precisa ser votada agora. É uma das questões que estão em atenção na agenda do Congresso Nacional. E a outra é a CPMI do 8 de janeiro, que começou semana passada e, efetivamente, os trabalhos propriamente ditos começam essa semana. Professor, essa ela foi naturalmente, talvez, porque faz parte da retórica do Lula, né, não baixar a guarda dele. Ele minimizou bastante nessas derrotas que o governo já registrou no Congresso, enfim, entre elas essa desidratação dos ministérios. Como é que o senhor entende o impacto disso efetivamente para este governo nesse momento, para a equipe do presidente Lula, que, né, transcende ali as paredes do Palácio do Planalto, vai muito adiante, né? Então a gente tem ali Gleisi Hoffmann, que atua muito fortemente no governo federal, e outros líderes. Como é que o senhor entendeu o impacto disso nesse... A gente está no final do 5º mês do primeiro ano, né? Como é que a gente tem que avaliar esse momento, professor? Bom, Carminha, vamos lá. Primeiro, assim, a imprensa tem divulgado que o Lula sabia dessa desidratação desses ministérios e deu aval, tá? Eu acredito que é plausível isso. Por quê? Porque a Marina Silva deu um drible no Lula em relação à questão da exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, certo? A Sim. questão estava em discussão nos bastidores do governo e o Lula pediu que a Marina não avançasse nenhuma posição enquanto ele estava na China. E a Marina fez exatamente o contrário, ou no Japão, perdão, na reunião do G7. E a Marina fez exatamente o contrário. Quando o Lula estava fora do país, ela autorizou o IBAMA a vetar a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas pela Petrobras. E o Lula não gostou. Então, e outro detalhe, o Lula precisa resolver o problema, a equação da sua base parlamentar no Congresso. E esse Congresso é um Congresso predominantemente conservador. Ele é um Congresso dominado pelo Centrão, mas por um Centrão de centro-direita, na qual a bancada do agro é das mais poderosas, se não a mais poderosa. Basta ver o que a gente acabou de ver. A votação de urgência do Marco Temporal da Terra teve 324 votos. Isso é uma operação clara da bancada do agro. Não que esses 324 deputados sejam da bancada do agro, mas significa que a bancada do agro ela tem aliados fora da bancada do agro, no campo conservador. E então o Lula ele precisa ceder espaço a esta Câmara, a este Congresso mais à direita, para constituir uma base parlamentar capaz de aprovar outros projetos, como, por exemplo, a reforma tributária. O arcabouço fiscal passou, mas o que o Congresso fez? O Congresso também tornou o arcabouço fiscal mais rígido do que o PT queria. Embora tenha passado no arcabouço fiscal a não punição de quem desrespeitar as regras, a Câmara dos Deputados criou regras mais rígidas de controle de despesas, coisa que o PT não queria. Sim. E o Lula também não queria. Eles ficaram quietos para poder dizer que levaram a primeira vitória, mas mesmo o arcabouço fiscal que passou por larga maioria não passou como o governo queria. Então, é uma questão complexa, né? Porque, assim, o partido da Marina Silva, agora com o desembarque do Randolfo Rodrigues, ele tem 2 deputados. E, no entanto, controla o Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA. Nenhum partido com 2 deputados tem tanto espaço no governo. Por que Lula mantém Marina? Por causa da visibilidade internacional da questão ambiental. O PT tem interesse em usar a questão ambiental para atrair a juventude e porque eles têm relação com esses governos que são inimigos do agro, do mundo inteiro.
na Europa principalmente, que são adeptos dessa agenda globalista, supostamente de defesa do meio ambiente. Nós sabemos o que está por trás dessa agenda, na verdade, é impedir a competitividade do agro brasileiro e botar a mão na Amazônia. Então, Lula, ao mesmo tempo que não pode perder a Marina, porque ela é uma espécie de um bibelô, né? Ela é uma espécie de um símbolo do ponto de vista do marketing. Por outro lado, ela domina ministérios e órgãos que, se o Lula desse para políticos de outros partidos, por exemplo, talvez ele tivesse mais base parlamentar. Então, Sim. esse é o contexto que nós estamos vivendo ali. O Lula está cozinhando a Marina em água morna, né, para que ela não saia do cargo. Acho que a própria Marina não está interessada em perder o cargo, porque o partido dela está desaparecendo e ela precisa desse cargo, dessa visibilidade para empregar os companheiros, tentar salvar o partido dela da nova legislação restritiva. Inclusive, o partido dela hoje está federado com o PSOL para tentar sobreviver à nova lei. E o contexto é esse, quer dizer, o Lula tem um jogo hipócrita ali com a Marina, né? Ele puxa o tapete por baixo do pano para tentar agradar um Sim. pedaço da base parlamentar no Congresso e, ao mesmo tempo, não pode perder a Marina, porque ele precisa dela para a imagem internacional de ambientalista do governo dele. Esse é o contexto. Professor, inclusive a Marina trouxe uma declaração de que o Lula iria vetar a MP da Mata Atlântica, que é aquela medida provisória que altera ali as regras, né, para a medida de proteção na região. Ela disse primeiro, ela falou, a gente teve essa notícia muito ruim de que o dispositivo havia voltado, mas hoje nós tivemos uma notícia boa de que, de fato, o presidente Lula falou novamente que vai vetar. O senhor acredita nesse veto e acha que, se ele vier realmente para continuar afagando esse ego dessa Marina Bibelô do governo para garantir essa boa imagem? É exatamente isso que você disse, cara. Dentro do pacote geral, né, existe a desidratação desses ministérios inimigos do agro, existe um tópico ali que é uma espécie de bode na sala, né? Aí o Sim, Lula veta a questão da Mata Atlântica, faz um agrado na Marina, mas ela continua, depois disso, sem os poderes que ela tinha antes dessa decisão, né? Então, esse é o contexto. É aquilo que é o Lula hipócrita, ela vai fazer um carinho na Marina ali, pegar uma questão e vetar, e nada impede que depois a Câmara dos Deputados derrube o veto do Lula, mas ele fez o gesto, né? Faz sim. parte da política, é do jogo esse tipo de manobra, digamos assim, política, né? Professor, nós citamos então aqui alguns pontos importantes, né? E na sequência dessa votação do Marco Temporal da Terra também a gente vai entender como as coisas se dão. Eu queria ouvir o senhor também sobre duas situações: esse início efetivo das atividades da CPMI do 8 de janeiro e como o senhor tem avaliado até esse momento a CPI do MST, que começou suas atividades na semana passada, com os ânimos muito acalorados, virou uma grande, né, a oposição a esta CPI está ali para atacar pessoalmente ali os líderes, isso ficou muito claro. Eu queria ouvir do senhor, portanto, as perspectivas e expectativas para a CPMI do 8 de janeiro e essas primeiras ações da CPI do MST. Vamos começar pela CPI do MST. A CPI do MST tem maioria da oposição, né? O tenente-coronel Zuco, que é deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul pelo Partido Republicano, foi o proponente, e o deputado Salles é o relator, e o quórum da CPI é de maioria conservadora, de maioria de aliados do agro, e é uma CPI que vai causar dor de cabeça para o governo, já começou a causar. E a tática dos governistas ali, então, é bagunçar. Quer dizer, é tentar impedir a evolução dos trabalhos, é causar tumulto nas sessões, é atrapalhar, porque ali é uma CPI em que o governo vai tomar gol, né? Inclusive, é uma brecha para, conforme estiver a questão da CPI do 8 de janeiro, algumas bolas entrarem no gol do governo pela CPI do MST, né? Então, é uma CPI estratégica muito importante para o agro. Eu acredito que o principal objetivo dessa CPI deveria ser identificar as fontes de financiamento do MST, especialmente as fontes governamentais e as fontes internacionais. O MST não tem CNPJ, né, como o PCC, né?
PCC não tem CNPJ, mas eles têm empresas fantasmas que eles utilizam para lavar o dinheiro do crime. O MST recebe recursos do governo. No governo do presidente Bolsonaro não recebia e as invasões pararam. No governo do PT voltou a receber, as invasões recomeçaram, recebe de organizações internacionais através das cooperativas de assentado, das associações, e esse dinheiro, de alguma maneira, vai parar no financiamento das invasões. Quer dizer, uma operação de invasão de uma propriedade custa dinheiro. Os caras precisam de ônibus, precisam de alimentação para os invasores, precisam aquelas estruturas daquelas barracas de lona que eles montam, cozinhas e tal. Muitos invasores vão de carro, né? Os pobrezinhos têm carro, a gente vê eu já tive passando em estrada, vendo acampamento do MST, os carros estacionados nas barracas. Custa dinheiro mobilizar isso. Então, onde é que sai esse dinheiro? Então, acho que essa é uma questão importante, tornar públicos, desvendar e que, eventualmente, criminalizar esse tipo de uso do dinheiro público para desrespeitar a lei, para invadir propriedade. Bom, a CPMI, até eu queria destacar, o presidente Bolsonaro se posicionou claramente contra uma manifestação, agora dia 4/6, do MBL, em defesa do mandato de Deltan Dallagnol, dizendo que a direita não deveria sair à rua e deveria confiar na CPMI do 8 de janeiro. Eu tenho minhas ressalvas, eu tenho esperanças com a CPMI do 8 de janeiro, mas não é uma CPI como a do MST. Né? Nós temos ali 18, são 32 parlamentares, nós temos 18 parlamentares governistas, 32 entre suplentes e titulares, 18 são governistas, 11 são oposicionistas e os demais restantes são independentes, que podem eventualmente se somar aos oposicionistas, mas equilibrando com a maioria do governo. Então, a tendência... outro detalhe, o presidente da CPI é inimigo do PT na Bahia, deputado Arthur Maia, do União Brasil, mas ele é ligado ao Lira. E então ele tem, digamos assim, é um deputado independente, que eventualmente pode dar uma no cravo e uma na ferradura, e isso abre oportunidades para a oposição. A relatora é a senadora Elisiane Gama, do Maranhão, que é de esquerda, que esteve na CPI do Covid. As informações que eu tenho sobre ela são de que, digamos assim, ela é menos pior do que se estivesse na CPI o Renan Calheiros, o Eduardo Braga, o Omar Aziz, que fugiram da CPI, então da CPMI. Então ela foi colocada lá e, sob pressão, é possível arrancar alguma coisa dela. Então, eu acho que é uma CPMI que vai depender do andamento dos trabalhos para que a oposição consiga aprovar determinadas linhas de investigação, determinados depoimentos. Então, ela é uma CPI que está em observação e vai começar agora a segunda semana de operação. A intenção do governo é defender uma narrativa ancorada nas investigações do STF e da Polícia Federal, focada em financiadores e evitar a oposição de mostrar que houve coisa estranha ali, né? Que havia infiltrados, que houve alguma operação complexa ali de indução dos manifestantes à invasão e depredação dos palácios, né? Óbvio que havia gente ali que entrou de inocente útil, foi induzida à invasão e à depredação, mas para mim, observando as imagens, inclusive que circulam na internet, houve gente que não tinha nada a ver com o movimento, estava lá infiltrada para produzir um fato que tirasse a direita das ruas. Então, esse é o conflito de narrativas. O governo tentando reafirmar a narrativa de que foi um golpe de Estado fracassado e a oposição tentando mostrar de que houve infiltração e tentativa de manipulação. Então, nós vamos ter que acompanhar no dia a dia ali para ver como é que a oposição consegue operar nas brechas da CPMI para arrancar depoimentos e linhas de investigação que permitam trazer a verdade à tona, porque até agora, com a investigação sob controle do STF, da Polícia Federal, portanto do governo, do Ministério da Justiça, a verdade completa não virá à tona. As discussões também deverão ser muito acaloradas ali, né, professora? A gente já tem mais de 400 requerimentos apresentados para a CPMI
do 8 de janeiro, e a gente ali vai ver uma discussão acontecendo num paralelo de outras discussões muito importantes também no Congresso, tudo se iniciando essa semana. É uma semana realmente muito importante, tanto para o governo quanto para a oposição, professor. Em resumo dessa nossa conversa. Com certeza, é uma semana decisiva pelas razões que nós. E decisiva para o agro, né? Essa questão Sim. do marco temporal da terra é central para a defesa da propriedade privada no Brasil, não apenas da propriedade privada rural, né? Mas por todas as questões que nós escrevemos aqui, é uma semana decisiva para o governo. Essa questão da medida provisória que define o número de ministérios é chave para o governo, porque vai causar um rebuliço, né? E eu lembro, o governo está lidando com 5 CPIs e talvez saia uma sexta. Tá? Tem a CPI das ONGs da Amazônia no Senado, que está começando também, que interessa ao agro, tem a CPMI do 8 de janeiro, tem a CPI do MST, tem a CPI das Americanas, tem a CPI da manipulação dos jogos de futebol e estão querendo criar mais uma CPI da manipulação das criptomoedas. Embora algumas dessas não sejam CPIs com centralidade política para o governo tem que ficar atento, porque é uma atividade política muito intensa no Congresso que demanda a atenção do governo em várias frentes simultâneas. E isso também é revelador de uma nova atitude dessa legislatura do Arthur Lira no Congresso, né, principalmente na Câmara dos Deputados, que cria uma série de problemas e obriga o Lula a resolver esses problemas, a sentar para negociar, a comer na mão do Arthur Lira para resolver os problemas do governo. E é um jogo político complexo, realmente a gente precisa muita atenção aos movimentos para entender o que está acontecendo e vamos acompanhar para ver os desdobramentos aí dessa semana de intensos acontecimentos. E é engraçado, né, professor? Porque tudo vem muito junto. Então, na quarta-feira, no dia 31 de maio, a gente tem também no STF correndo a ação da Ferrogrão, que também é algo determinante para o agronegócio, né? Aquela ferrovia tão importante que vai modernizar a logística brasileira, que está precisando disso com urgência. A gente vê que, né, um documento foi entregue aos ministros do STF e também a CNA por parte da ProSoja e da Câmara Setorial Temática de Logística. Enfim, a gente tem ali também correndo, não por fora, mas no paralelo ali, tudo isso está acontecendo no Congresso, no STF, olhos vivos na quarta-feira para a ação que julga o mérito da ação nessa quarta-feira. Portanto, tem mais isso para a gente monitorar, né, professor? De fato, é importante essa ferrovia estratégica para o escoamento da safra para os portos ali do norte e do nordeste, né, que é agilidade, barateamento de custos logísticos. A gente está vendo os problemas de escoamento da safra brasileira, os engarrafamentos nos portos, né? A gente vinha de projetos revolucionários de infraestrutura no Brasil, da gestão do ministro Paulo Guedes e do ministro Tarcísio, no governo do presidente Bolsonaro, Sim. que, com iniciativa privada investindo, iriam resolver rapidamente esses gargalos. O Lula está dizendo aí que tem interesse na ferrogrão e, ao mesmo tempo, na questão indígena, né? Vamos ver até que ponto isso é retórica, mas, como tu disseste, é a decisão mais uma, né? Que estava parada lá atrás por causa dos conservadores nas ruas, foi desengavetada e é uma decisão, digamos, que guarda uma certa similaridade com a complexidade dessa questão do marco temporal da terra, porque, em princípio, a ferrovia passaria dentro, contornando uma reserva indígena, conforme o projeto que vier a ser aprovado ou rejeitado. Olho nisso também. Professor, para a gente finalizar, a gente tem aqui algumas perguntas e, de fato, é muito curioso, né, tudo que vai acontecer também. A Lilian Pacheco diz assim: professor Paulo Moura, você acha que corremos o risco de virar a Venezuela? O Nicolás Maduro chegou em Brasília para o encontro com o Lula, ele vem buscar dinheiro nosso. Aqui, de fato, a gente tem a Cúpula das Américas, né, professor? E o Maduro já chegou. Olha, eu diria assim, neste momento nós estamos mais arriscados de nos transformarmos numa Argentina, né? Argentina, sim. Mas a Venezuela é uma segunda etapa. Mas se a gente não Meu barrar o Deus. Lula, podemos chegar lá, né? O problema é o seguinte: o Lula recebeu a casa em ordem, né? Ele recebeu resultados econômicos muito bons produzidos pela gestão do ministro Paulo Guedes na economia, e destruir isso num país com uma economia do tamanho do Brasil não é simples e não é rápido.
Nós precisamos observar aqui que quando o Lula se elegeu em 2003, a política econômica começou a quebrar o Brasil com manteiga, quando caiu o Palocci, entrou o manteiga, e foi quebrar anos depois na mão da Dilma. Mas tem um fio de continuidade da deterioração dos números da economia brasileira ao longo do segundo mandato do Lula, do primeiro mandato da Dilma e do segundo mandato da Dilma, segundo meio mandato da Dilma, que dão uma dimensão do trabalho que dá quebrar uma economia brasileira quando ela está bem organizada. Então, eu tive com o ministro Paulo Guedes na sexta-feira da outra semana, uma reunião de trabalho lá para a retomada de um documentário que eu estou fazendo sobre as reformas dele, que estava parado por falta de patrocínio e vai ser retomado agora. E o ministro falou exatamente isso. Quer dizer, até agora, os dados da economia, essa perspectiva de crescimento, de queda da inflação que está aparecendo agora, ainda é resultado inercial da gestão do ministro Paulo Guedes. Agora os números começam a se inverter e nos próximos meses a gente começa a pagar o preço já da PEC fura-teto dos 200 bilhões aprovada em dezembro, dos gastos acima da lei da responsabilidade fiscal, acima do teto de gastos, né? As consequências da aprovação do arcabouço fiscal, que ainda vão se demonstrar mais para frente, mas o PT já está gastando na frente. E aí vamos ter que acompanhar se vai ter ou não vai ter reforma tributária, porque o PT quer arrancar dinheiro do nosso bolso para pagar os seus gastos responsáveis. Então, a deterioração da economia brasileira não acontecerá abruptamente de uma hora para outra. Dá trabalho desfazer o que o ministro Paulo Guedes fez bem feito. Professor, é o seguinte, eu vou aqui no cafezinho, o senhor vai por aí no chimarrão e a gente vai tentando levar, tentando informar a nossa audiência da melhor forma, porque como o senhor falou, né, é uma semana com decisões importantes e determinantes para o agronegócio brasileiro, é importante que os produtores estejam bem informados e saibam, né, professor, de quem cobrar as coisas, de quem cobrar essas decisões e essas lutas. É importante que a gente traga esse conteúdo também para isso, né, para ser um serviço, para que as pessoas bem informadas possam saber de quem cobrar as ações que são decididas lá em Brasília, né? É isso, Carlinhos. E eu chamo a atenção dos produtores rurais, porque lá na frente vem a reforma tributária e o Lá governo está vem. de olho no bolso dos produtores, né? Onde é que está entrando dinheiro hoje na economia brasileira? Agro e serviços. É aí que eles vão meter a faca e é preciso as entidades aí representativas do agro se mobilizarem, assim como estão mobilizadas para a questão do marco temporal, para barrar esse aumento de impostos sobre os alimentos no Brasil. É isso. Professor, muito obrigada por iniciar a sua semana aqui conosco no Bom Dia Agronegócio, do Notícias Agrícolas. Sempre um prazer ter o senhor aqui, sempre muito esclarecedor. Obrigada e boa semana para ti, professor. Igualmente, Carlinhos, obrigado e até uma próxima oportunidade. Até, bom trabalho. Até mais. Um abraço.